Povo lindo, bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada já de quinta-feira, né? Louvado seja Deus, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, amém? Espero que vocês estejam bem, né? Como é que está o teu coração nesta madrugada? A hora que você ouvir esta palavra, que você esteja bem, que você fique bem, né? Eu quero te dar uma boa notícia, você que nos ouve pela primeira vez, você que está conosco já há bastante tempo, né? Que o Senhor te abençoe grandemente aonde quer que você estiver. Na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no seu país, né? Na estrada, você que está saindo para trabalhar, você que está chegando do teu trabalho, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus, amém? No seu país, no seu estado, né? Os irmãos aí dos outros estados, dos outros países, né? Que o Senhor vos abençoe grandemente, né? Se você não ouviu, né, alguém te falar Deus te abençoe, né? Nós desejamos que Deus te abençoe, que Deus, né, cubra você com a proteção dele, né? Que haja o poder de Deus, o amor de Deus derramado em seu coração, em nome de Jesus. Deus, ele se importa assim com a tua vida, Deus, ele se importa com os teus sentimentos, né? Deus, ele quer te ouvir, que você possa usar a tua fé, né? Através da oração. Fale com Deus, é algo tão tremendo, né, irmãos? Algo tão tremendo que Deus libera para nós, que é algo fantástico, né? Que Deus nos ensina a orar. O que é orar? É você falar com Deus a tua necessidade. O que é rezar, né? Rezar é repetir várias vezes a mesma oração. Se você ir lá no dicionário Aurélio, qualquer dicionário lá, né? Perguntar o que significa rezar. Rezar significa repetir várias vezes a mesma oração. O que é orar, irmãos? Irmãs, né? É você falar aquilo que está doendo o teu coração. Então, se você foi traído, se você foi traída, se você está com uma conta para pagar e está se sentindo humilhado porque não tem condições ainda, você que está aí com uma enfermidade, né? Isso está te tirando sono, está te trazendo medo, uma operação que você vai precisar fazer, né? Um desemprego que você está passando, você também está se sentindo humilhado, né? A tua dignidade aí está sendo abalada por essa situação que você está passando. Você fale com Deus, né? E é tão tremendo, né, irmãos, né? Pela fé, né? Então comece a exercitar a tua fé. Então a Bíblia fala assim que por mais que seja pequena a tua fé, como um grão de mostarda, que é a menor semente que há sobre a terra, né? Se você colocar ela em prática, ela vai crescer, né? E ela vai produzir bons frutos, né? Você vai ver que Deus te ouve, que Deus é vivo, que Deus é poderoso e que Deus, a primeira pessoa, irmãos, que quer falar com você é Deus, né? A primeira pessoa que quer expressar o amor dele para com você é Deus, né? E você vai ver que Deus gosta de conversar, né? Deus é um Deus que gosta de conversar conosco através da sua palavra, né? É lindo, né, irmãos? É um pai amoroso que se importa com seus filhos e filhas, né? Glória a Deus. A Bíblia é uma carta de amor de um pai amoroso para com os seus filhos, né? Um pai que ama, né? Um pai que nos aconselha para o bem, não para o mal, né? Um pai que se importa, né, com as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso, né? Irmãos, aqui a palavra de Deus, eu quero compartilhar algo, né? Que muitos, quando há uma desculpa, né, irmãos, uma crítica, né? Quando a pessoa ele resiste ao Espírito Santo, né? Quando a pessoa ela não obedece, né? Ela dá desculpa porque ela não quer obedecer, né? Mas quando ela ouve a voz de Deus e submete à vontade de Deus, tudo muda, né?
ele obedece, né, irmãos? Porque fé sem obediência, ela não existe, né? Presença de Deus, irmãos, absoluta na nossa vida. Sem obediência, Deus, ele não compactua com a nossa rebeldia, ele não compactua, né? Não compactuou com o povo, com a murmuração do povo no deserto, né? Então, assim, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que você ficar sacrificando, né? É melhor você obedecer. Aí diz assim aqui a palavra, olha, em 2 Coríntios capítulo 9, né? Olha, eu vou ler o versículo 5 também para vocês entenderem, né? Aonde Deus quer nos levar, né? Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se ceifará. E o que semeia em abundância também se ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundância em toda boa obra, como está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente, quem que dá semente? Deus, né, irmãos? Qual que é a semente, né? É a palavra de Deus, né? E qual que é a semente que supre a nossa necessidade diariamente? O salário de cada um, né? Deus dá semente também para semear, né? A semente financeira, né, irmãos? É Deus que te dá o emprego. É Deus que abre a porta de emprego, né? Fica desempregado, né? Todo mundo pode passar por isso, né? Quando uma pessoa fica desempregada, como é que ela vai se semear? Como é que ela vai honrar os compromissos se ela deixou de ter a semente, irmãos? E se por um momento Deus ali permitiu uma porta se fechar na tua vida, né? Você vai entender, só quem passou por isso, por um desemprego, sabe que só Deus é poderoso para abrir as portas novamente. Só Deus é poderoso, né? Olha, para suprir a nossa necessidade, né? Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em toda a beneficência, a qual faz também por nós, e se dê graças a Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, né? Aleluia. E pela ação de graças, né? Louvado seja Deus por isso. Então aqui o Senhor, ele diz o que semeia, né? O que semeia pouco, vai colher pouco. É a lei universal, né, irmãos, em todas as áreas. Então, assim, você muitas vezes está aí me ouvindo, você está esperando uma colheita abundante, mas Deus fala assim, olha, você tem semeado pouco, né? A proporção que nós fazemos, irmãos, nós vamos colher. Não se engane, se você plantar pouco, né, você vai colher pouco. Mas se você plantar em abundância, você vai colher em abundância, você não vai colher pouco. Você vai colher em abundância na proporção que você tem plantado, né? É a lei da semeadura, Deus fala assim lá em Gálatas 6:7, né? Não erreis, porque o que o homem plantar, ele vai colher. Né, irmãos? Isso é fato, né? Deus é justo. Então aqui Deus fala assim, olha, se você plantar pouco abraços, irmão, você reclama, tem reclamado que você não ganha abraço, você não ganha atenção, mas também você não dá abraço e você não dá atenção para ninguém, né? Você não vai colher atenção também, né? Então assim, se você plantar muito amor, irmão, você vai colher amor. Mas se você plantar dureza de coração, né? Maldade, você vai colher maldade, né?
Então, assim, isso é fato também. Se você plantar mentira, irmãos, alguém vai falar a verdade para você? Vai. Mas muitos vão mentir para você também. Né? Você vai colher muita mentira. Né? Mas se você plantar amor, irmãos, alguém pode te odiar? Sim, muitos podem te odiar. Mas o que você vai colher é um amor verdadeiro. Né? Deus é justo, né? Então, assim, Deus fala assim aqui, olha, é simples assim, né, irmãos? Né? Olha, é simples assim, olha. Né, olha, e digo isto, o que semeia pouco, também pouco se fará. Então, se você não é fiel a Deus em nada, irmãos, né? Não tem como Deus se manifestar, né? Sobre a tua vida e naquilo que você está plantando, né? Então, Deus, ele é fiel. Se nós sermos infiéis ou fiéis, irmão, Deus continua sendo fiel. Deus continua sendo justo, né? E ele não faz acepção de pessoas, né? Você não vai passar desapercebido diante de Deus, né? Olha, o que semeia em abundância se fará. Então, quando você retém aquilo que é de Deus, irmãos, né? Deus vai reter na tua vida também, né? O teu futuro vai ser de escassez, né? Porque você está plantando hoje, né? Lá em Eclesiastes fala assim, olha, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás, né? Então, assim, Deus fala assim, olha, lança a tua semente, lança o teu pão diário, lança a tua ansiedade diante do Senhor, né? E depois de muitos dias se achará. Então, os hebreus ali, né, irmãos, até o dia de hoje, né? Quando havia as enchentes, o rio enche ali, né? O que eles faziam? Eles lançavam a semente, né? Dentro do rio, porque a hora que a água abaixasse, a semente iria infiltrar a terra e ia garantir a colheita do ano que vem, né? Então, assim, Deus usou o dia a dia deles para ensinar eles, para ensinar a igreja, que nós temos que lançar a semente. Quando você retém a semente, irmãos, aquilo que é de Deus, né? Você não vai ter a colheita do ano que vem. Você não vai ter a colheita para o teu suprimento, né? Então, eles faziam isso todo ano para garantir a colheita do ano seguinte, né? Então, assim, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Então, se você está semeando pouco, irmãos, no teu coração, pouco você vai colher, né? Independente de qual seja o teu momento agora, se é bom ou se é ruim, você vai colher pouco. Mas se você semear bastante, em abundância, Deus fala assim, olha, a tua colheita vai ser com fartura, né? A resposta de Deus, independente se seja um momento difícil agora que você está passando, mas você vai colher com abundância, né? Deus é justo, né, irmãos, né? Ele nos dá aqui, a palavra de Deus diz também em Mateus 7, né? Diz assim, olha, 7, 1 e 2 diz assim, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós, né? Então, assim, se você julga, né, irmão, da maneira que você aponta o dedo, né, tem 3 virados para você, né? Para te julgar da mesma maneira. Então, muitas vezes a gente passa por tribulações, situações, irmãos, que a gente não sabe por que está passando. Mas se você começar a colocar o teu coração em Deus, né, e se humilhar na presença de Deus, você vai ver o quanto nós temos errado, o quanto você também tem errado de julgar, né? Alguém vai te julgar da mesma maneira. Se você condenar alguém, alguém vai te condenar, né, irmãos? É a bolinha, né, de ping-pong. Você joga ela na parede e tuf, ela vai voltar para você, né, com a mesma força que você lançou ela, né? Então, assim, Deus é maravilhoso, né? Então, muitos falam sobre dízimo, se levanta sobre dízimo, sobre oferta, né, irmãos, né? Quando a pessoa, ela julga, está nas redes sociais, ela esbraveja, né? Ela dá desculpa que o dízimo, a oferta, né? Você vai dar para pastores, você vai dar para isso. Irmãos, a nossa obediência vai até o gasofilácio, né? A nossa obediência. Se alguém pegar o que é de Deus ali, irmãos, usar de má fé, né? É problema de quem usou de má fé, né? Quem ali mexeu naquilo que é de Deus.
vai prestar conta diante de Deus, né? Deus vai jogar por terra essa pessoa. A alegria dela vai durar pouca, né? A maldade dela vai durar pouca, porque Deus é fiel, né, irmãos? Né? Mas isso não vai interferir na tua vitória, na tua bênção de Deus. Porque quando nós consagramos tudo a Deus, irmãos, Deus, ele abençoa. Ele é poderoso para abençoar, para multiplicar, né? Para santificar. Então, quando Abel, ele dá o melhor, né? A ovelha que ele mais gostava no quintal dele, ele pega e dá, oferece em sacrifício a Deus ali. E Deus recebe aquele sacrifício porque foi dado com amor, né, irmãos? Foi dado ali, né? Olha, né? Com sinceridade. Enquanto Caim, irmãos, pega aquilo que estava podre, aquilo que era ruim, né, ali no quintal, e oferece para Deus. Deus, ele não recebe. E Deus repreende Caim ali pela má intenção dele no coração dele, né? Isso traz uma ira ainda maior, porque Deus não recebeu o sacrifício de Caim, né, irmãos? Então, como é que está o teu coração, né? Deus tem recebido a tua oferta? Deus tem recebido aí o teu dízimo, né? Deus tem recebido a tua semente, né? Deus tem abençoado, você tem retido aquilo que é de Deus? Irmãos, isso é fatal, né? Quando aqui, olha, você que alega, né, que dízimo é só no Velho Testamento, né? Deixa eu ensinar você a palavra de Deus e o Espírito Santo vai te libertar, né? A Bíblia diz, irmãos, que o dízimo, ele existe antes de Abraão, né? O dízimo, ele existe antes de Abraão. O dízimo é uma oportunidade para você ser abençoado, né? Tem tudo quanto é tipo de demônios, né, irmãos, né? E nós, como servos e sacerdotes e servas de Deus, se nós tivermos uma vida íntegra, né? Se nós usarmos a nossa fé, nós temos poder e autoridade para repreender esses demônios na nossa vida. Primeiramente, como eu vou repreender esses demônios? Fechando as brechas, né, irmãos? Mudando de vida, né? Mudando de atitude, né? Mudando as minhas atitudes. Então, assim, se eu minto, eu passo a não mentir mais, eu vou fechando as brechas. Aí eu vou repreendendo o demônio contra a minha vida, né? Ação demoníaca, né? Então, assim, se eu estou em pecado, irmãos, eu saio do pecado, né? Eu vou fechando as brechas. O inimigo já não vai ter mais força e nem poder contra a minha vida, né? Então, quando eu mudo as minhas atitudes, irmãos, né? Quando eu ponho a palavra de Deus em prática, o Senhor diz assim, olha, em João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Libertará do engano, da mentira, da traição, né? Então, quando eu ouço a palavra, irmãos, e vou pondo em prática e vou fechando as brechas na minha vida, né? Eu vou expulsando a ação demoníaca do meu lar, da minha casa, né? Do meu casamento. Mas quando eu deixo as brechas abertas, né, irmãos? Aí o inimigo entra e assola, né, o teu casamento, entra e assola, né, a tua vida espiritual, a tua vida conjugal, né? Então, assim, não vai durar. Lógico que, né, irmãos, o inimigo, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? E aqui você que está de plantão, endurecendo o teu coração, né? Falando que não vai dar o dízimo, não vai dar oferta, né? Irmãos, é problema seu, ninguém é obrigado a nada, né? Mas a Bíblia nos ensina a obedecer os mandamentos, né, irmãos? Né? Ensina a nós a honrar a Deus. Imagine você numa festa, né? Imagine você numa festa e você é o aniversariante ali, né? E ali alguém pergunta a senhora que vai cortar o bolo, para quem será o primeiro pedaço que você vai dar desse bolo, né? Então, aí você vai honrar alguém com aquele primeiro pedaço. Muitas pessoas ali que estão ao teu redor, que convivem com você, fiquem na expectativa se ela é importante para você, se ela é prioridade para você, né? Para quem que você vai dar o primeiro pedaço, né? Então, quando essa brincadeira é feita nos aniversários, né? Chega a ser constrangedor para algumas pessoas, aí pergunta para a criança, para quem vai ser o primeiro pedaço? Aí o pai fica na expectativa que ele é amado por essa criança, a mãe fica na expectativa, né, de ser honrada por esta criança, por esta pessoa, né? Então, Deus também fica na expectativa, né, irmãos? Né? Deus, ele fica à procura
daquele que dá honra a ele, né? Deus procura aqueles que dão honra a ele. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó, honra o Senhor com as tuas primícias, né? E com a tua fazenda, né? Honra, Deus está procurando honra nas igrejas, né? Quem honra ele em primeiro lugar, quem glorifica ele em primeiro lugar, né, irmãos, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia e um ensinamento da parte de Deus. Olha aqui em Hebreus capítulo 7, né? Nos ensina, irmãos, que o dízimo existe antes de Abraão, né? Alguém ensinou Abraão, né? Melquisedeque ensina Abraão a honrar a Deus em primeiro lugar, a dizimar, né? E Deus ensina quem, irmãos? Não tinha ninguém para pregar para Melquisedeque naquela época. O próprio Deus ensina Melquisedeque, né, que é um sacerdócio, né, vamos dizer, um sacerdote que representa a figura do Deus eterno, né, a figura de Cristo, né, irmãos? Extrema obediência, né, aos mandamentos da palavra. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, aleluia. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ninguém sabe quem foi o pai de Melquisedeque, a mãe, não sabe quando ele nasceu, quando ele morreu, né? Mas ele existiu, né? Olha, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, ninguém sabe quanto tempo ele viveu sobre a terra, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, de tudo, né? Aleluia. Então, quem ensinou Melquisedeque, irmãos, a dizimar? Foi o próprio Deus, né? É uma área tão linda também da nossa vida, irmãos, que Deus, ele mede você, aquilo que está no teu bolso, né? Se você ama Deus, o quanto você ama Deus para investir no reino de Deus, né? Então, antes você não tinha nada, agora você tem, né, irmão? Deus tem te abençoado, né? E Deus nos dá semente para semear no reino também, né? Então, assim, se você obedece, amém, irmão. Se você não obedece, amém também, né? Você é Deus, né? Mas é uma oportunidade, irmãos, de nós fazermos para Deus, né? O quanto nós somos gratos, né? Se você também está disposto a colocar Deus em primeiro lugar, né? Colocar a Deus, dar o primeiro pedaço do teu salário para Deus. Dar o primeiro pedaço da tua prosperidade para Deus, né, irmãos? Né? E a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você honra Deus, Ele vai te honrar. Se você desonra, Ele vai te desonrar também, né, irmãos? E a lei da semeadura, né? Então, assim, você vai ficar num terreno escorregadio, né? Mas lá em Malaquias diz que tem um demônio, irmãos, né? Deixa eu ler para você, Malaquias 3, né? Diz assim que tem um demônio que autoridade nenhuma, sacerdotal, eclesiástica, tem poder, né, para repreender, a não ser Deus pela nossa obediência, né? Olha aqui, né? Olha, diz assim, eu vou ler desde o versículo 6, olha, Malaquias 3, 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não fala uma coisa hoje e muda a palavra pelo nosso erro, pela nossa fraqueza amanhã. Não, irmãos, Deus continua sendo o mesmo, né? Olha, não devemos roubar o Senhor e nem duvidar da sua providência e justiça. Aí Deus falando, usando o profeta: desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí Deus fala, né? Então, assim, você que retém, né, irmãos, aquilo que é de Deus, dando desculpa, né, sapateando, tentando escandalizar, tentando jogar as pessoas contra Deus, né? Muitos não fazem e não querem que os outros façam, né? Então, Deus falou assim: ó, você está
lançando maldição contra você mesmo, né? Você está te amaldiçoando você mesmo, porque Deus, ele não muda, né, irmãos? Quando ali o profeta Elias estava ali no rio Quirite, ou Quiriate, né? Ali, irmãos, não tinha empresário para manter Elias ali, né? Não tinha ninguém para manter Elias ali naquele deserto. Mas Deus proveu o corvo de manhã, e carne, pão e carne, levando pão e carne para Elias. E Deus proveu pão e carne à tarde, durante vários dias, até quando Elias estava ali. Então, Deus, ele ensina a igreja que é Deus que provê, irmãos. É Deus que dá, né? É Deus que abençoa o nosso trabalho, a nossa vida. É Deus que supre. Você não vê passarinho caindo de fome, né, do céu. Você só vê um passarinho morto quando ele é atropelado, quando ele bate num fio, né, irmãos? Você não vê passarinho caindo, morrendo de fome, né? Você não vê os animais, agora que está extinguindo aí muita mata, né, muitas coisas. E os animais, né, irmãos? Os animais de rua, Deus sempre levanta alguém para colocar uma vasilhinha de água ali para os cães, para os gatos, né, para os animais ali, né? Deus sempre levanta alguém para pôr um pratinho de ração ali, para aquela criação ali comer e viver, né, irmãos? Deus não quer que eles morram também, né? Deus sempre cuida da sua criação, aleluia, né? Então Deus cuida de nós também, mas Deus aqui, irmão, se você está num momento de escassez, né? Você troca o dinheiro, não sabe para onde vai, esse demônio chama devorador, né? Deixa eu acabar de ler para você entender, olha. Aí Deus ensina como você sair debaixo dessa maldição. Deus fala assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É Deus que fala, irmãos, não é pastor nenhum que falou isso. É Deus que fala. Então, quando você dá desculpa, se levanta, critica, você está se levantando contra o próprio Deus, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, aqui é para terminarmos, né? Olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós, não é por causa do pastor, do levita, do obreiro, não, irmãos, por causa de vós, Deus fala, eu repreenderei o devorador. Esse demônio só Deus repreende pela nossa obediência. Por mais que alguns pastores podem até orar, mas a oração, né, irmãos, essa oração aí, a única, né, que a atitude é de Deus que repreende esse demônio devorador. Então, aí você troca o dinheiro, você não sabe para onde vai, né? Você prefere gastar mais com o ímpio na farmácia, você prefere gastar mais na oficina com o teu carro, você prefere gastar mais, você compra para 30 dias de despesa, dá para 15, né? O devorador vai devorando, né, irmãos, né? O teu carro não para de quebrar, quebra isso, quebra aquilo, queima isso, queima aquilo na sua casa, né? E não dá para pagar as contas, né, irmãos? Deus fala assim, se você honrar Deus, Ele vai repreender esse demônio, né? E vai abençoar e vai durar as tuas coisas. Deus vai começar, né, irmãos, a repreender o devorador na tua vida pela tua obediência, né? Então, independente quem vai tomar conta do dinheiro, se o tesoureiro, se quem pegar o dinheiro, usar de má fé, não usar para aquilo que realmente, né, o dízimo é para manter a casa de Deus aberta, né, irmãos? E glória a Deus que tem muitas casas de oração aberta, né? Muitos hospitais espirituais abertos, está ali para quem precisa. Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes, né, irmãos? E glória a Deus que tem, né, muitas igrejas abertas, né? Tem uma casa ali onde você vai ouvir um conforto, uma palavra poderosa que pode mudar a tua vida, vai te curar a tua alma. Irmãos, a morfina não cura a alma, né? A Anador não cura a alma, né? Quem cura a nossa alma é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, né? E Deus cura de graça, né, irmãos? Deus faz de graça, né? E Deus é uma área que Deus permite a gente entender, irmãos. Glória a Deus, tem muitos bares abertos aí também, né? Onde a destruição, tudo quanto é tipo de vício está ali. Quantas famílias são destruídas por ter um bar aberto, né, irmãos, né? Mas quantas pessoas são salvas por ter uma igreja aberta,
né, que vão ali e ouvem uma palavra, né, voltam, né, para Deus. Deus fala assim, volta para mim, né? E muitos falam assim, no que eu tenho que voltar, né? No que eu tenho que fazer? Obedecer, né, irmãos? Voltar para Deus e obedecer a sua palavra. Quando você vai para uma igreja e começa a obedecer a voz de Deus, a palavra, através ali do Espírito Santo, né? A tua vida muda, né, irmãos, né? Tudo muda, né? Tudo acontece pelo poder de Deus, as portas se abrem, você vai ser salvo, né, pelo poder da palavra, você vai ser curado, vai ser curada, sarada, né? Enquanto você está sofrendo e quer ficar aí, fica aí, mas a hora que você dá um passo de fé e ir para uma igreja e começar a ouvir a palavra de Deus, né, irmãos, né, a tua vida vai mudar em nome de Jesus, né? Olha, por causa de vós repreenderei o devorador, né? Aleluia, né? Olha, e para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Né? Está tendo esterilidade na tua empresa, né? Não está tendo retorno, né? Você está empatando para trabalhar, né? Mas começa a honrar a Deus. Começa a trazer Deus como teu parceiro na tua empresa, no teu casamento, nos teus negócios, no teu ministério, né? Seja fiel a Deus, né? Seja sincero com Deus e Deus vai te honrar em nome de Jesus, né? E aqui Deus ensina, né, irmãos? Olha, porque, considerais quão grande era este, né? Lá, voltando em Hebreus lá, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo de tudo, né? Aleluia. Olha, então aqui, olha. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, né? Glória a Deus por isso, né? E aqui certamente toma os dízimos homens que morrem, ali porém aquele que se testifica e vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Então os levitas, eles recebiam um salário para cuidar ali do tabernáculo, né, irmãos? Os levitas também tá no lugar de diáconos, né? O natural de Deus é para cuidar, eles são levantados como diáconos, como obreiros, como pastores, né? Sacerdotes, né? Para cuidar do templo, né, irmãos, né? Deus nos levanta para servir a Ele no templo, né? Eles recebiam um salário por isso. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Aquele que se dedica totalmente a Deus é digno de ter o seu salário, né, irmãos? Como é que ele vai sobreviver, né? E honrar a família, os compromissos, né? A Bíblia diz que é digno o obreiro, aquele que realmente vive para Deus e para a obra, é digno de receber o seu salário também. Deus não é injusto, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos, né? Louvado seja Deus. Muitos têm usado o meio do evangelho para enriquecer. Deus abomina essa prática, né, irmãos? Deus abomina. Mas Deus está falando aqui dos fiéis, né? Então, Deus te dá uma oportunidade para você ser fiel, fazer alguma coisa, né, irmãos? É Deus que vai repreender. Usa a tua fé, né? Começa a dizimar, começa a ofertar na casa de Deus, né? E você vai ver. Às vezes o teu dízimo, né, irmãos? É bem menor do que você gasta na farmácia, né? É bem menor do que você gasta na oficina com o ímpio, né? Deus fala assim, olha, traga na minha casa, para que haja mantimento na minha casa. Deus está esperando ali, né, irmãos, para receber a tua oferta, o teu dízimo, né? Deus fala assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então Deus está procurando quem honra Ele em primeiro lugar, né? Então como é que está o teu coração, amém? Não queremos abreviar mais aí, alongar mais, né? Amém, irmãos? Então está nas tuas mãos aí. Ou você obedece ou você não obedece. Se você obedece, Deus fala assim, ó, te chamarão bem-aventurados, né? E a tua semente não será estéril. Ela vai dar fruto, ela vai germinar, porque Deus vai abençoar. Irmãos, é tremenda esta parte. Eu vivo isso na minha casa, é tremenda esta parte, né? Quando nós obedecemos e confiamos na provisão de Deus. Nós não devemos roubar a Deus e nem duvidar da sua providência. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta madrugada, por este dia. Senhor, aqueles que já têm te obedecido, têm experimentado do teu poder, da tua fidelidade. Pai, tem se alegrado, Senhor, na tua prosperidade, Senhor, na tua abastância. Pai, o Senhor não tem deixado faltar a semente.
para aqueles que estão semeando. Pai, a tua obra está frutificando, o evangelho está crescendo. Senhor, através dos meios de comunicação, muitas pessoas estão sendo alcançadas, estão sendo salvas pelo poder da tua palavra, Senhor. Pai, aqueles que estão investindo, Senhor, Pai, esses recursos da maneira certa, Senhor, abençoa ainda mais, prospera a tua igreja. Pai, repreende mesmo todo devorador do nosso meio. Pai, repreende todo mal, Senhor, toda escassez, todo espírito de pobreza, de miséria no meio da tua igreja. Pai, seja repreendido pelo Senhor. Pai, pela obediência da tua igreja, Senhor. Pai, aqueles que ainda não são dizimistas, ofertantes, Pai, é o Senhor que convence, abençoa eles, que eles venham experimentar do teu amor, do teu zelo também na vida deles. Pai, aqueles que têm roubado a Ti, aqueles que têm, Senhor, Pai, Senhor Deus, retido aquilo que é do Senhor. Pai, tira o coração de pedra. Pai, repreende a rebeldia, repreende a opressão. Pai, repreende a má palavra, Pai, na mente deles, no coração deles, e jogue por terra. Meu Deus, abençoa a Tua igreja. Pai, a igreja que obedece, Senhor, faz prosperar, que haja diferença daquele que Te serve e daquele que não serve, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, que todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor no meio da Tua obra, Pai, caia por terra. Senhor, abençoa Israel, abençoa aquele povo, Deus, que haja restauração ali, Senhor. Parece impossível aos olhos dos homens, mas, Senhor, a Tua palavra diz que em Deus tudo é possível. Senhor, alcança aquele povo, libera um exército de anjos ministradores, anjos poderosos ali, Senhor, anjos querubins, serafins, ó Deus, Pai, para ajudar, para fortalecer o exército ali, Senhor. Pai, faz virar o jogo. Senhor, repreende toda ação demoníaca, repreende todo o mal na mente daqueles grupos ali, Senhor, perturbadores ali, Senhor. Pai, faz cessar que haja temor, Senhor. Pai, são simples homens ali com mentes, Senhor, demoníacas, ó Pai. Senhor, faz cessar toda força, guarda a Tua igreja naquele lugar. Pai, abençoa Jerusalém, que haja salvação em Jerusalém. Pai, que haja, Deus, o livramento, Senhor. Muda, Senhor, o cativeiro deles e glorifica. Senhor, conforta o coração daqueles que perderam entes queridos ali, Senhor. Pai, traga cura no meio da Tua igreja, traga salvação, Senhor, no meio do Teu povo e abençoa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.